esperança. Todo ser humano precisa de esperança para conseguir viver bem, principalmente em condições adversas, principalmente em tempos de crise, como esses que estamos vivendo. Já vimos que Deus se importa que sejamos afetados pela crise e que Ele cuida de nós. Domingo passado, mostramos isso na palavra de Deus. Foi quando, em Daniel 2, Deus foi e revelou a Daniel qual tinha sido o sonho sonhado por Nabucodonosor e qual a interpretação do sonho. Porque Daniel estava diante de um desafio impossível aos homens. Era saber o que o rei tinha sonhado. Só Deus podia dar esse livramento a ele. E assim foi. E com isso, Deus demonstrou o cuidado que ele tinha pela vida de Daniel e de seus amigos, que iriam morrer junto com os demais sábios da Babilônia, se o sonho não fosse interpretado. Deus demonstrou o cuidado dele pela vida de Daniel. Agora eu peço que você pense um pouco. Como foi que Deus cuidou da minha vida? Como tem sido o cuidado de Deus pela minha vida? Pense um pouco nessa pergunta. Pense um pouco nisso. Lembre-se das situações impossíveis. Lembre-se das portas que aparentemente estavam trancadas. Deus já esteve te ajudando? Sim. Muitas vezes. Mas a vida continua. O livramento de ontem, a bênção de ontem, o milagre de ontem, nos ajudam a ter esperança para o amanhã. Mas o amanhã exige novos cuidados. Jesus mesmo disse para não nos preocuparmos com o amanhã, porque o amanhã terá os seus próprios cuidados. Devemos nos preocupar com o hoje. Mas precisamos nos preparar para o amanhã. E a melhor maneira de fazermos isso é construirmos um espírito de confiança em Deus. É construirmos a nossa esperança. E aí, porque a vida continua, para Daniel e seus amigos, novos desafios surgem a cada momento, como nas nossas vidas. E exigindo deles essa atitude que eu acabei de falar aqui, de confiança, de fidelidade a Deus, crendo que Deus nos livra do mal. Daniel capítulo 3. A Sociedade Bíblica denomina o capítulo inteiro, com apenas um título, A Imagem de Ouro de Nabucodonosor. Eu farei algumas reduções no texto para ficar um pouco menor, porque é necessário que leiamos o texto inteiro. Lógico, como vocês já me conhecem, entremeando pelas contextualizações. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Depois convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Assim, todas essas autoridades se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer e ficaram de pé diante dela. Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Por isso,
Logo que ouviram o som dos instrumentos, aqueles todos que eu já citei, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Vamos fazer uma pequena pausa. A arqueologia, ela nos prova que era muito comum aos reis da antiguidade mandarem construir estátuas de si mesmos. No Museu Britânico, lá em Londres, existem várias estátuas de reis da Babilônia, de reis da Assíria, porque a civilização babilônica passou, a civilização assíria passou, e foi tudo enterrado pelo tempo, pelas areias do tempo. E em meados do século XIX, exploradores ingleses, seguindo a Bíblia, que na época já era considerada por muitos como uma historinha de criancinha, porque não existia Babilônia, ninguém sabia de Babilônia nenhuma. Então pegavam um livro de Daniel e diziam, isso é tudo uma invenção, não tem Babilônia coisa nenhuma. E um explorador inglês foi lá, cavou aqui, cavou ali, e chegou na Babilônia. E desenterraram cidades inteiras com muitas estátuas, não uma estátua de ouro de 27 metros, essa certamente já tinha sido derretida há muito tempo. Mas a arqueologia nos prova que isso que a Bíblia está nos mostrando é real, perfeitamente factível. E ela nos mostra também, por meio das leituras, das tabuinhas de barro e dos pergaminhos e outras coisas, que era também muito comum aos reis associarem a sua estátua a alguma divindade. E tanto que essa prática foi evoluindo, se é que eu posso chamar dessa maneira, até chegar no Império Romano, onde não apenas as estátuas dos imperadores eram consideradas como divinas, mas, além disso, o próprio imperador se divinizou. Ele era uma pessoa divina, ainda que morresse, né? Normalmente assassinado, inclusive. Um Deus fraquinho. Mas o fato é que homens com muito poder têm essa tendência de se acharem iguais aos deuses. Atualmente, não se constroem mais estátuas para que nos curvemos diante delas. Existem várias estátuas, né? Hoje em dia, normalmente, as estátuas são de arte contemporânea, que não significam nada. Tá? Desculpe, quem gosta de arte contemporânea, para mim aquilo não significa nada. Mas, né, você vai numa galeria Borghese, vê o rapto das Proserpinas. É isso mesmo? Proserpinas. Gente, os dedos da pessoa que está com a mulher nos ombros estão entrando na carne dela. Você vê o relevo. E aquilo tudo foi talhado em mármore. A mulher segurando uma maçã com o dedo dobrado. Gente, enfim, é um outro tipo de arte. Mas ainda há estátuas. Mas as estátuas que há hoje não são construídas para que nos dobremos diante delas, nos ajoelhemos diante delas para adorá-las. Não tem essa função mais. Né? Nem as estátuas dos reis, que normalmente estão montados em cavalos para demonstrar todo o seu poder militar, coisa do século XIX. Né? Depois do século XX, cavalo, coitado, deixou de existir na guerra e, portanto, as estátuas dos reis sobre cavalos deixaram de existir também. Mas mesmo uma estátua de um equestre de um rei, não era para ninguém se ajoelhar ali na frente, queimar incenso para a estátua, como se fazia na antiguidade. Mas isso não significa que hoje, na sociedade em que vivemos, não haja outros ídolos. Sim, há. E bem mais velados, bem mais ocultos, sutis, do que as estátuas dos reis da antiguidade. Então, existem uma série de ídolos, e como todo bom ídolo, ele não admite que não se submetam a ele.
E a nossa sociedade, que já temos falado aqui há algumas semanas, que está em crise, né? Crise política, crise econômica, crise moral, crise ética. O que não falta é crise na nossa sociedade. Não estou falando só do Brasil, não. Estou falando do mundo como um todo, né? A África está pegando fogo. Então, não, literalmente e não literalmente, metaforicamente também. Então, a situação está muito, muito, muito difícil. Mas, para piorar, nós estamos diante de algumas imposições semelhantes à imposição que foi apresentada aos 3 amigos de Daniel. Não se sabe por que Daniel não participa desse capítulo. Não se sabe. Mas os 3 amigos dele, que estavam lá, não dobraram o joelho à estátua de Nabucodonosor e foram denunciados pelos seus iguais, seus colegas. Foram denunciados. Por quê? Porque eles não se submeteram. E hoje em dia existem ídolos, como eu disse. Por exemplo, a ditadura do politicamente correto. Você não pode falar nada que desagrade alguém. Não, não pode. Isso é discurso de ódio. Só que isso está chegando na pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho, que são as boas novas, de que a salvação, a vida eterna com Deus, só é possível mediante a fé na graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que se sacrificou por nós. Dizer isso, apresentar essa ideia exclusivista, ela já é considerada por muita gente como discurso de ódio. E isso deixa as pessoas desconfortáveis. Como assim? Por que vocês se acham melhores? Por que vocês dizem que só a sua religião leva a Deus? Não, eu não estou dizendo isso. Absolutamente. Nenhuma religião leva a Deus. O que nos leva a Deus é Jesus Cristo. Não é uma religião. É uma pessoa. É muito diferente. Todos os caminhos levam a Deus. Sim, todo mundo vai chegar diante de Deus. A Bíblia mostra isso. Que diante do trono todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que alguns farão isso com muita alegria no coração e outros com muita tristeza. Porque aqueles que nunca disseram isso em vida, ao dizerem isso depois da vida, já será tarde demais. Mas só o fato de eu falar que existe a possibilidade de alguém passar a eternidade longe de Deus, já pode ser considerado como um discurso inaceitável. Porque está causando ansiedade, ou medo, ou desconforto na pessoa que está ouvindo. Outra questão muito complicada nos dias de hoje é a luta, né, a disputa entre direitos reprodutivos e direito à vida imediatamente após a fecundação. E é uma discussão muito ampla, né? Eu nem posso citar o nome disso aqui, porque senão o vídeo pode ser cortado. Então, é uma discussão muito ampla. As pessoas estão muito agressivas em relação a essa discussão. Infelizmente, de um lado e do outro. Né? Da mesma forma que há pessoas pró-vida que vão lá e fazem atentados às clínicas de controle de natalidade, para não dizer aquela palavra. Há também, né, as pessoas que vão nos centros de cuidado de recém-nascidos para vandalizá-los. Então, os dois lados estão tendo uma postura extremamente agressiva em relação a isso. Isso não é recomendável, esse tipo de coisa, para nós cristãos. Mas a coisa chegou num tal nível que há pessoas que estão sendo presas pelo simples fato de se posicionarem em frente a uma dessas instalações de controle de natalidade para orar.
Eu vi o vídeo de uma senhora inglesa, ela está parada, ela nem com Bíblia na mão ela está simplesmente parada em frente a um desses centros, isso no Reino Unido, em Londres, e aí chega a polícia para ela. O que a senhora está fazendo aqui? Aí ela olhou para o policial, eu estou orando. A senhora não pode orar aqui. Por favor, se retire. Esta é uma área preservada por lei. É proibido pregar, ler a Bíblia ou orar aqui nesse lugar. Isso é real, eu vi o vídeo. Não é fake. Não é inteligência artificial. E aí a senhora responde, eu já fui à justiça por isso, já fui processada e já ganhei. Eu tenho o direito legal de orar silenciosamente onde eu quiser. E o Senhor não pode me tirar daqui. A senhora vai sair por bem ou vai sair por mal? Essa foi a resposta do guarda. E a levou à força, mesmo ela tendo uma ordem judicial autorizando-a a estar ali. Ela não admitiu dobrar o joelho a esta divindade, a este ídolo. Vocês já viram o vídeo feito com um microscópio eletrônico do momento em que o espermatozoide entra dentro de um óvulo? Vocês já viram esse vídeo? Gente, quando eu vi pela primeira vez, eu cheguei a ficar arrepiado. Falei, não acredito, e tive que ver de novo, e depois eu consegui encontrar um outro de melhor qualidade, colorido. Há um flash de luz na hora que o espermatozoide entra dentro do óvulo. Que luz é aquela? Gente, isso é fantástico. Por isso que nós cremos que a vida começa naquele momento. Que ali já começa a ação de Deus, que nos transforma, mesmo aqueles que não creem em Deus, em criaturas de Deus especiais, sobre as quais o sopro do Espírito paira. E aí cada um utilizará a graça de Deus em seu benefício ou não. Será uma escolha pessoal. É uma situação muito complexa. E da mesma forma, para contextualizar ainda mais, da mesma forma que quem não quisesse se curvar diante da estátua do rei seria executado na fornalha ardente, da mesma forma, hoje, quem vai contra esses ídolos da nossa sociedade sofre uma série de ações intimidatórias, crítica pública, censura, prisão e até mesmo a morte. Tissai comentou na hora da devolução que este mês nós estaremos dando uma parte do nosso dízimo, o dízimo dos dízimos do mês passado, né? Recebemos os dízimos num mês, contabilizamos até o último dia do mês, no mês seguinte, nós damos o dízimo, 2 dízimos, Junta de Missões Mundiais, Junta de Missões Nacionais, Plano Cooperativo das Igrejas Batistas, dividido entre eles. Mas, este mês, será dividido por 4. E a 4ª instituição será a missão da Junta de Missões Mundiais em uma cidadezinha lá da Nigéria, onde houve um ataque islamista contra uma escola de meninas. Porque ensinar meninas para o Islã radical é proibido. E as meninas que aprendem a ler e escrever são mortas. E só de crianças foram 10 assassinadas. Semana passada, ou retrasada. 10. Por quê? Porque não se renderam ao ídolo. Ali naquela região de predominância muçulmana, um conflito muito grande na Nigéria,
entre etnias que se converteram ao cristianismo e etnias que se converteram ao islamismo. Essas etnias já brigavam antes e agora continuam brigando. Só que agora utilizando a religião como argumento da briga. A briga sempre existiu, tá? Mas agora tem uma conotação religiosa. Crianças sendo mortas, porque não se submeteram ao ditame local. Essa é a realidade que a gente está vivendo. Esse é o mundo em crise que estamos vivendo. Como foi no tempo do Daniel, é muito parecido conosco agora, só que com pequenas variações que a gente precisa perceber para podermos aplicar os princípios e os valores ensinados pela atitude de Daniel e de seus amigos ao longo do livro à nossa vida, diante dos nossos desafios. Então, vamos voltar ao livro de Daniel, versículo 8. Nesse momento em que todos se dobraram diante da estátua, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre. Tu emitiste um decreto ordenando que todo aquele que ouvisse o som dos instrumentos, aqueles instrumentos que eu já falei, se prostrasse em terra e adorasse a imagem de ouro. E que todo o que não se prostrasse em terra e não a adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei. Não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandaste erguer. Furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, ele lhes disse: é verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que eu mandei construir? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som dos instrumentos, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e a adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E qual é o Deus que pode livrá-los das minhas mãos? Interessante essa colocação dele aqui, né? Toda pessoa muito cheia de poder começa a se achar um Deus inquestionável. É bom lembrar que os 3 amigos de Daniel, a pedido do Daniel, nós vimos isso lá no último versículo de Daniel capítulo 2, vimos isso no domingo passado. A pedido de Daniel, esses 3 amigos dele tinham sido tornados pelo rei, promovidos à condição de administradores da província da Babilônia. E é lógico, meus irmãos, sempre que pela graça do Senhor, uma bênção do Senhor na sua vida, levar você a uma posição de maior destaque, de maior relevo, de maior poder ou autoridade, haverá inveja, haverá cobiça, haverá ganância, haverá ciúmes e haverá intriga. Porque vão querer o seu lugar. Por que ele? Por que não eu? Isso acontece geral. E aí eu te pergunto, o que é que você faz quando você é confrontado com uma ordem explícita e específica de realizar algo que você sabe que contraria a vontade de Deus? No caso ali, era flagrante. Primeiro mandamento: não terão imagens de outros deuses diante de mim. Não se curvarão a outros deuses. Primeiro mandamento. Não tinha como não lembrar. Eles sabiam que não podiam fazer aquilo. Mas, meus irmãos, eles sabiam também que quando você não se curva ao poder que está sendo exercido de forma tirânica, você sofre consequências. E o que não falta é tiranete por aí. Tudo quanto é canto, você dá um pouquinho de poder para a pessoa já começa a se achar Napoleão. Então, e a gente tem que viver com isso.
Por isso eu volto a lhe perguntar, o que você faz quando você é confrontado com uma ordem que contraria a vontade de Deus? Obedece? Assume as consequências? Ou tenta encontrar uma saída, fazer que vai, não vai, acaba indo? O que você faz? Vamos ver o que os amigos de Daniel fizeram? Mas antes, um grande pregador do século XIX, chamado Spurgeon, ele disse o seguinte: o nosso dever é fazer o que é certo. As consequências pertencem a Deus. Nós não temos controle sobre as consequências, mas cabe a nós fazer o que é certo. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abdenego responderam: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Olha só. Não interessa o que você está falando, o que você pensa em relação ao nosso Deus. O nosso Deus pode nos livrar, sim. E cremos que Ele irá nos livrar. Mas se não livrar, na sua soberana vontade, ainda assim não iremos desobedecê-lo. Não iremos nos curvar a outros deuses. Fidelidade em primeiro lugar. Ao ser confrontado por uma ordem ou por uma lei que contrarie a vontade de Deus, manifesta na sua palavra ou manifesta na sua vida, busque no Senhor a capacitação espiritual para ser fiel, para resistir e se manter fiel ao Senhor. Vindo o livramento ou não, aí está nas mãos de Deus. Porque Deus é poderoso para te livrar de qualquer situação, se for a vontade dEle para a sua vida. Muitas vezes Ele permite que a gente passe por situações terríveis e saímos lá do outro lado muito melhores do que quando entramos. Porque Ele esteve conosco em todos os momentos. Como no Salmo 23, o mais conhecido de todos, né? Quando eu andar num vale sombrio da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E eu sei que em algum momento o Senhor me conduzirá a um rio de águas cristalinas, pastagens verdejantes. É isso, essa é a promessa de Deus. Ele é poderoso para fazer o que Ele quiser. Nem sempre é o que nós queremos. A sua parte não é se preocupar com as consequências. A sua parte é se preocupar com a vontade de Deus. Porque, meus irmãos, se Deus permitir que nos levem, nos matem, para ser bem claro, a gente simplesmente vai para junto do Pai. É lógico, ninguém quer morrer, ninguém quer ir embora, todo mundo quer ficar, é natural. Natural. Mas o que a gente tem do outro lado é muito melhor. Então a gente não está perdendo. As pessoas que ficam estão nos perdendo, porque estamos indo embora. Mas nós vamos para o Pai. Quando nós decidimos dar um depoimento, um testemunho com a nossa vida sobre o poder de Deus, o amor de Deus, naturalmente haverá consequências. Tanto que a palavra testemunho, em grego, é martirion. Ou seja, dar o depoimento, o testemunho da sua fé significava
provavelmente dano físico, ou morte, ou prisão, ou tortura. Durante séculos foi assim, a ponto da palavra que significa especificamente testemunho, acabou passando a significar morte violenta, por causa de um testemunho. Isso, milhares e milhares dos nossos irmãos cristãos morreram dessa maneira. Aquele filme sobre a vida de Paulo, recente, deve ter uns 5, 6 anos, tem uma cena em que o personagem que representa Lucas, que está na prisão junto com Paulo, acompanhando ele, podendo entrar e sair, ele vai até a cela onde estão outros cristãos presos e diz para eles, olha, se preparem porque hoje vocês serão lançados aos leões. Aí as crianças começam a chorar, as mães começam a chorar. Ele diz assim, gente, calma. Será um breve momento de dor e a eternidade na presença do Senhor. Acalmem-se. E aí todo mundo foi tranquilo para a morte. Nós cantamos isso aqui, só que isso está tão longe da nossa realidade que a gente não imagina que possa acontecer conosco. Mas está acontecendo. Pergunta para as 10 menininhas que foram assassinadas lá na Nigéria. Está acontecendo. E nessa hora, muita gente cede, faz concessões ao espírito desse mundo. Acabam se preocupando mais com as consequências momentâneas do que com as consequências eternas, por fugirem da presença de Deus, por descumprirem, não serem fiéis à palavra do Senhor. Vamos ver o que aconteceu com eles? Quais as consequências da sua posição firme, resoluta, de resistência para serem fiéis à palavra de Deus? Versículo 19. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego, que o seu semblante mudou. É lógico, ele não estava acostumado a ser contrariado, né? Nenhuma autoridade está acostumada a ser contrariada. Fulano, vai fazer isso? Não vou fazer. Quando eu era aspirante, calouro na escola naval, mandaram eu entregar uns convites e eu disse que não ia entregar. O resto da noite foi um inferno. Foi um inferno. Só a misericórdia de Deus me livrou daquilo ali. Foi muito ruim. Era trote físico. Para quebrar o meu espírito, para me obrigar a ceder e a fazer o que eles queriam, que eu me recusava a fazer. Sem entrar em detalhes, né? E aí, o rei ficou muito transtornado e deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha que estava extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente, a fornalha estava tão quente, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros, não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Eles responderam, sim, ó rei. E o rei exclamou, olhem, eu estou vendo 4 homens desamarrados, ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com um filho de deuses. A luz brilhava mais do que o fogo. Aleluia. Que visão que ele teve. Então, o rei se aproximou da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo,
Olha o testemunho daqueles homens, com a sua fidelidade, com a sua resistência. Servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E eles saíram do fogo. Os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Meus irmãos, aqueles homens resistiram, foram fiéis e receberam o livramento do Senhor. Só que o livramento do Senhor não foi livrá-los do fogo, foi livrá-los no fogo. O Espírito de Deus, e quando a Bíblia, no Antigo Testamento, fala o anjo do Senhor, no singular, nós cremos que esteja se referindo ao Filho de Deus, Jesus, antes de encarnar como homem e viver entre nós. Então, há algumas situações na Bíblia, no Antigo Testamento, que falam sobre isso. Por exemplo, como quando Jacó, já no finalzinho de Gênesis, não precisa abrir não, Gênesis 48, 15, 16, Jacó foi abençoar os filhos de José. E aí, ao impor as mãos sobre eles, ele disse que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, e o anjo, era o Deus, agora é o anjo que me redimiu de todo o mal. Abençoe esses meninos. O anjo que me redimiu de todo o mal. O anjo que lutou com ele no Jaboque, no val de Jaboque. Esse é o anjo do Senhor. Esse é Jesus. Esse é aquele que entra no fogo junto com você. Esse é o Senhor. E aí, para concluir, versículo 28, disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas a prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, porque nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. E então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abdenego a melhores posições na província da Babilônia. Nós não somos partidários de sair destruindo os nossos inimigos, mas o rei Nabucodonosor, ele era um déspota daquela época, ele só sabia, né, para quem, como eu disse pela manhã, né, para quem só tem na sua caixa de ferramentas martelo, todo problema é prego. Então, para o Nabucodonosor, vai se ajoelhar, não vai, eu te mato. Agora, opa, caramba, Deus salvou os caras. Então, atenção, quem falar mal dos deuses dos caras, eu mato. Então, o negócio dele era esse. Tá? É o famoso ou te mato. Não é o ultimato, não, é ou te mato. Enfim, louvado seja Deus. A promessa de Deus, que nós podemos ver pela vida desses três homens, é que você não será abandonado. Mas isso foi com eles. Você mesmo acabou de dizer que muitos cristãos ao longo da história, as 10 menininhas lá da Nigéria recentemente, sofreram dano, morreram. Mas mesmo quando o Senhor não te livrar das consequências humanas pela sua fidelidade a Deus, mesmo quando o Senhor não te livrar, porque você colocou sua obediência a Deus acima da sua obediência às leis desse mundo, se isso acontecer, você será recebido no paraíso, meu irmão. Você vai estar com o Senhor. Você será uma das testemunhas fiéis. Você será um dos mártires que receberão roupas brancas e estarão na primeira fila
da adoração do Senhor. Vocês sabem que o Apocalipse mostra que no universo vai ter proximidade e distância de Deus, né? Não tem igualdade nem no céu, quanto mais na terra. As pessoas no céu vão ser tratadas segundo aquilo que fizeram na terra. Não estou falando de salvação, não. A salvação é pela fé na graça do Senhor. Eu estou falando do galardão, é o segundo julgamento. Tem 2 julgamentos. Um para saber se você está no livro da vida ou não, e o outro para saber o que você fez. E aí, qual o número da cadeira em que você vai sentar lá no palco divino, depende do que você fez. Depende do que sobrar quando você passar pelo fogo. Então, é o que está lá no Apocalipse, por isso que eu prefiro deixar o Apocalipse só com pequenas citações, porque é difícil, muito complicado isso. Mas olha só, Isaías 43, versículos 1 a 3. Olha que promessa para orarmos em seguida. Mas agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo meu nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. E aí eu lhe pergunto, qual tem sido o seu testemunho, o seu martírio diante das exigências dos ídolos desse mundo? Das autoridades em relação aos seus ídolos? Qual tem sido a sua postura? Como você tem se posicionado? É uma questão a se fazer. Mas além disso, eu quero orar com você. Não apenas para que o Senhor te encha de esperança em relação ao futuro, te encha do poder dele para se posicionar corretamente, mas também e principalmente, eu quero orar por você, para que você que se sente nesse momento numa fornalha, perceba a presença do anjo do Senhor do seu lado. Você não está sozinho na fornalha pela qual você está passando. Não está sozinho. Eu creio nisso. Eu já vivi isso. Às vezes a angústia dói. Gera dor física pela angústia. Mas o Senhor nunca me abandonou. E nunca te abandonará. Você crê nisso? Quem está passando aí por uma fornalha nesse momento? Vamos todos ficar de pé, eu quero orar por você.